bem-vindos ao Provoca SJ, este podcast da Companhia de Jesus, onde três padres jesuítas, que também são amigos, se juntam e onde a fé se encontra com a dúvida, a igreja caminha com o tempo, onde o Evangelho provoca o coração e a razão. E nós todos provocamos quem nos ouve e deixamos-nos provocar, porque nos têm enviado os vossos comentários e sugestões. Muito obrigado. Podem continuar sempre a fazê-lo nas nossas redes ou aqui comentando nas plataformas, Spotify ou outra plataforma. Um podcast que é para toda a gente. Hoje, enfim, começo eu a falar, Samuel Beirão, mas também está aqui o Nelson Faria e o Eduardo Rosado, que estão quase a cantar-me os parabéns neste meu dia de aniversário. Neste meu dia de aniversário, mas hoje não é para falar de mim, é para falar de outro santo. Ou de outros santos. Estamos quase no dia de Santo Inácio de Loyola, dia 31 de julho, e no dia de São Pedro Fabro, dia 2 de agosto. São duas festas, dois santos jesuítas, que são amigos, viveram juntos, estiveram juntos. Se calhar o Pedro Fabro não é tão conhecido como o Inácio de Loyola, mas vou começar aqui perguntando aos meus queridos irmãos, Duarte e Nelson, antes de falar de Santo Inácio de Pedro Fabro, quem é o vosso santo jesuíta favorito? Tem que já estar no altar, que é para não ferir suscetibilidades. Mas quem é que é o vosso santo jesuíta favorito? Ou pelo menos, vou perguntar também, porque nós somos jesuítas, não é? Atualmente, qual é que é o santo jesuíta da vossa devoção? Temos que começar por estes? Ou... Não, qual que me aparece sempre o Claudio La Colombière. Pronto. Que é assim mais o coração de Jesus. Porque foi quando tropecei no memorial dele, ou na biografia dele, no diário espiritual dele, na frase do ser santo para que os outros sejam santos, que me meteu bastante na ordem. Porque eu estava a olhar muito para santo como um caminho de perfeição pessoal, e ele colocou-me isto e também a importância do exame, de fazer exame continuamente. Mas assim, aquele que eu me lembro mais vezes e não consigo escapar e gostava de não o amar tanto é Inácio. Para não parecer demasiado clubista, mas a verdade é que não há dia que eu não lembro de Santo Inácio. É isso, esse é o problema. Não, eu São Francisco Xavier é assim, alguém que teve um papel importante depois também na questão da descoberta da minha vocação. Mas depois não, é inevitável Santo Inácio, mesmo. Sim, percebo também. Eu uma vez disse um destes disparates que eu digo, uma vez disse que foi: eu quando chegar ao céu, Nosso Senhor, não tenho medo nenhum de Santo Inácio. Olha, mas para quem não conhece bem estes dois santos, podemos dar assim umas pinceladas rápidas de quem são, uma vez que vocês dois falaram de Santo Inácio. Contem-nos lá um bocadinho quem é Santo Inácio e, se quiserem, até podem contar algum episódio especial que tenham com o santo ou que achem piada ao santo. Queres-nos contar, Eduardo, quem é que é Inácio para ti? Sim, mas a história ou para mim? A história rapidamente, okay. E depois para ti. E o Nelson complementa. Okay. Então, Santo Inácio, País Basco, Asspeitia, e perto da Asspeitia tem uma coisa chamada Loyola, por causa dos Loyola, que era a casa senhorial que havia lá, onde Santo Inácio nasceu e era o último de muitos irmãos, nem sei quantos, 12, 11? Uns 13. Desde tenra idade era servir um rei, ser cavaleiro, salvar a honra das donzelas e defender um rei, estar ao lado do rei e morrer por isso, como era próprio dos cavaleiros daquele tempo. Ora, ele começou por fazer isto com muitos avanços e recuos, e a certa altura viu-se em Pamplona em 1522, na Batalha de Pamplona. Sim. E na Batalha de Pamplona o que aconteceu foi gravemente ferido, e ele foi o grande impulsionador de: pessoal, vamos morrer por isto, meu. Tá bom? E convenceu lá os outros, e pronto, e foi gravemente ferido. Foi para casa onde tinha nascido, onde estava a irmã a viver, e a irmã não tinha, ou a cunhada, não, era o irmão e a cunhada que tinham uns livros que eram daqueles que não gostava. Ele gostava de livros de cavalaria, tipo Dom Quixote, mas versão não irónica, digamos assim. É um bocado estúpido dizer isto.
esqueçam. Eu Mas eu não só tipo, tinha... gostava de filmes de ação. Era um tipo porrada. que queria porrada e a cunhada dá-lhe livros beatos e ele começa a perceber aquilo que se passava por dentro ao ler os livros beatos e ao pensar nos feitos gloriosos que queria fazer e nas donzelas que ia conquistar, percebeu que havia ali alguma coisa, no fundo chama-se conversão de Santo Inácio, este momento, a conversão, não é? No quarto, este solar dos Loyola ainda existe, e lá diz aqui se entregou Inácio de Loyola, pronto, e foi para Manresa, deu outra grande cambalhota, tive uma espécie de segunda conversão, queria ir para Jerusalém e viver lá a vida toda, a pé, e a comer ervas como ao Santo Onofre e a fazer penitências loucas. Pronto, em Manresa dá uma grande volta, percebe que não vai para Jerusalém, não consegue ficar lá, enfim. E a partir daí começa uma aventura incrível de perceber, ok, eu achava que era isto e não é. E agora? Pronto, isto leva-o a estudar, leva-o a vários sítios, a uma tentativa de um primeiro grupo de companheiros em Alcalá de Henares ou Salamanca. Alcalá É, de Alcalá de Henares Henares, foi sim, logo o primeiro. Depois tivemos problemas também com a Inquisição. Exatamente, Ou com a podemos- Igreja. Depois Salamanca chegou a estar preso. 28 dias, acho eu, Pelos pronto, nossos para ser irmãos- interrogado. pelos nossos irmãos dominicanos. Portanto, desde o início que somos vítimas de perseguições Temos o nosso papel desempenhado na Igreja. e somos sempre absolvidos. Sim, e chega a Paris, entretanto, percebeu que ali não conseguia desempenhar a missão que queria e que achava que Deus o chamava para Paris, onde conhece, onde calha no mesmo quarto de São Pedro Fabro e São Francisco Xavier. E aí começa esta aventura de o que é que vamos fazer? A ideia é ir para Jerusalém, não dá, vão-se oferecer ao Papa. Isto é brevíssimo, há muitos livros que explicam isto. Pronto, mas para dizer que foi um homem que se deixou profundamente conduzir, com uma liberdade inacreditável e de uma determinação inacreditável, e deixou-se conduzir até depois de perceberem que era para fundar uma coisa chamada Companhia de Jesus, com a qual ele também lutou bastante, que não deviam ser os inacianos ou uma coisa qualquer. Não sei se queres acrescentar alguma coisa a este breve currículo vitae. Realmente sublinhar aqui uma coisa extraordinária que foi assim dos momentos que mais me impactou. Eu fui a Loyola várias vezes, tive essa sorte. Entre colégios, no noviciado fomos 2 vezes, porque houve uma AGES e tal. Então já fui mesmo várias vezes a Loyola, é um dos meus sítios favoritos. E nesta que nós chamamos Capela da Conversão, que foi o quarto onde Santo Inácio teve meses à espera que uma perna se endireitasse, porque ele ficou mesmo muito coxo. Ele apanhou nesta batalha de Pamplona, passa uma bala de canhão entre as pernas e dá cabo de uma e a outra deixa bastante mal. Que eu ainda não confirmei, mas eu creio que os asteriscos Cardinal Bomba Caveira, a música Bola para a Frente, é a conversão de Santo Inácio. Leiam aquela letra com atenção. Tenho de chatear esta malta que eu nunca lhes perguntei, mas eu agarro naquilo. Pronto, se ainda não ouviram, vão ouvir. Asterisco Cardinal Bomba Caveira, uma banda incrível, rock, um rock dos antigos. E há uma música chamada Bola para a Frente, que é uma história da conversão de Santo Inácio, pelo menos quando eu a ouço, e tendo em conta que uma boa parte deles andaram ali pelo Brito. Os 4. Os 4 mesmo, então pronto. Eu estou convencidíssimo. E nesta Capela da Conversão, um bocado o Duarte estava a dizer, realmente, numa das traves está inscrito: aqui entregou-se a Deus Inácio de Loyola, que é a versão castelhana. E uma vez eu estou lá com um colega espanhol que diz para mim: olha, mas já viste aquilo? Eu, sim, já, quer dizer, sempre. E sabes o que está escrito em basco? Porque lá está em basco. Eu sempre imaginei que em basco dizia exatamente a mesma coisa. Mas em basco não está escrito: aqui entregou-se a Deus Inácio de Loyola. Em basco está escrito: aqui Deus ganhou para si Inácio de Loyola. E tem muito, eu não sei porque isto toca mesmo na grande conversão de Inácio, acho eu, que é o deixar-se derrotar. Ele que sempre sonhou com conquistar. Sim, exatamente. E de repente deixa-se derrotar pelo amor de Deus. E isto provavelmente é das grandes batalhas espirituais que eu vou travando. Nem sempre a formulei assim. Nem tanto o conquistar e o ganhar, mas o deixar-se derrotar pelo amor de Deus. E o carisma da companhia, e este homem, o grande dom para a igreja que isto pode ser, é de facto ter grande ambição, grande devoção, mas principalmente não querer conquistar Deus, mas deixar-se derrotar para assim poder servir. Bom, ficamos por aqui hoje. Boa, gostei disso. Não, sim, há uma... E sobretudo em Manresa, desculpa, em Manresa isto foi importantíssimo. Nesta segunda conversão que tu falavas, nesta segunda conversão de Inácio, não é? Inácio, quando sai de Loyola e quer comer o mundo e vai para a Terra Santa porque quer conhecer os sítios onde Jesus esteve, e chega ali a Manresa, no Monserrate, às portas de Barcelona, ali na Catalunha, e que fica uns meses a viver
numa gruta, vai-se confessar aos beneditinos, tem ali uma história muito bonita de conversão. É ali que começa também a perceber que interiormente há emoções ou há agitações, umas que vêm de Deus, outras que são dele próprio, outras que vêm do mau espírito, e começa ali o grande exercício de discernimento de espíritos, não é? Que depois consegue sintetizar no livrinho dos exercícios espirituais, que nos ajuda a ordenar para encontrar. Sim, eu acho que a Marreza deixa-se conquistar, não é? Sim. Baixa os braços e diz, ok, Pronto. já percebi. Okay. Sou teu. Desculpa aí os últimos meses. Sim, é no momento. Não, mas que faz parte, não é? Faz parte de um processo. Ele tinha que passar por isto. E todos passamos. Quem conhece Deus e se quer entregar, há um momento de resposta, que é uma resposta apaixonada. Vamos embora, Senhor, tu amas-me e vou eu. E depois, à medida que nos vamos entregando e vamos percebendo que é à vontade de Deus, não é? E quanto mais disponíveis é que isto é a grande vitória do fracasso, que é o cristianismo e a cruz, que é quanto mais derrotado, mais livre, não é? E portanto mais entregue e portanto mais ressuscitado, não é? E há aqui esta coisa extraordinária que acho que às vezes as pessoas, para facilitar, falamos de discernimento, que é uma das nossas grandes marcas. Como equivalente, ou começamos a tentar colocá-lo para que as pessoas compreendam, a um decision making, que é tipo uma tomada de decisão infalível, quando o que nós vemos é o discernimento é de facto ir apurando uma decisão, e depois há uma parte fundamental que é a eleição, já vamos ter falado disto noutro programa, mas uma coisa giríssima foi o Frederico Cardoso Lemos, que agora é mestre noviços, há uns 10 ou 12 anos, ainda ele estava longe de ser ordenado padre, longe, quer dizer, estava há 6 anos para aí, escreve um texto chamado Plano B. Acho que era este o título, se não for, agora fica. E ele a certa altura diz esta coisa extraordinária, que é: a Companhia de Jesus é o plano B de Inácio. O que é ótimo, porque de facto é o plano B. Ele não sentiu uma vocação do vou criar a Companhia de Jesus, eu vou me entregar completamente e vamos para Jerusalém. Não deu. Ok, então confio-me. O que é que nos pedem? É isto. Então é isto. Então vamos responder a este. O plano B é bom. Nesse plano B. Que a malta tem imenso medo de falhar, não é? O plano A. Sim, expectativas. Não entrar primeiro na faculdade, não é o emprego que eu queria, não sei. Nesse plano B, conhece o Pedro Fabro, não é? Que, conhecido como o coração doce da companhia. O Pedro Fabro é contemporâneo, naturalmente, de Inácio de Loyola. Nasceu ali na zona da Saboia, dos Alpes, e é daqueles que desde pequenino quer ser padre. Era pastor, não é? Tanto tem... mas tem essa sensibilidade bucólica, mas foi sempre muito inteligente, não é? E vai para Paris e estuda em Paris, e é ali que conhece Inácio. O estilo de universidade é diferente do que nós conhecemos atualmente. Havia um mestre, neste caso era Juan de la Penha, e este mestre acolhia em sua casa alguns universitários. Vivia já com Pedro Fabro e Francisco Xavier, e Inácio de Loyola chega e vai viver também nesta casa. E vão-se conhecendo, vão estando juntos. O que é extraordinário pensar é que são 3 universitários que começam a perguntar-se: ok, então quando nós não estamos a estudar e não estamos nas aulas, o que é que fazemos? Não é? Paris, século XVI, temos um Francisco Xavier, que é um desportista nato que está a estudar para ser diplomata, um Pedro Fabro, que é um coração atento, que quer ser padre e é muito piedoso. Temos um Inácio de Loyola, que chega a Paris ainda meio derrotado, mas que sabe que para conhecer Jesus e para estar com Jesus tem que também conhecer o que é que se diz, e portanto vai estudar e estuda a gramática, o trívio, o quadrívio, a teologia, não é? Como é normal. Mas são 3 universitários que se perguntam: ok, muito bem, então o que é que vamos fazer nos nossos tempos livres? Não há centros universitários? E vão pelas ruas de Paris, conversam com as prostitutas, estão com os pobres, dão comida, dão esmolas, ensinam, dão catequese. Tiram manhãs de oração no Jardim da Cartucha para estarem a rezar e a dar pontos uns aos outros, dar propostas de oração. E portanto,
são 3 homens que vão construindo uma amizade, não porque têm muitas coisas em comum. Na verdade, Inácio e Francisco Xavier, até por histórias familiares, têm alguma rivalidade e entendem-se pouco. Francisco Xavier não suportava Inácio de Loyola. Isto é daquelas coisas terríveis que é, nesta tal batalha de Pamplona, os irmãos mais velhos de Francisco Xavier estão do lado de fora das muralhas a tentar conquistar Pamplona. E porque eles ganharam essa batalha, a família Xavier, mas perdem depois a guerra de Castela com França, a família de São Francisco Xavier é destituída, os irmãos têm de fugir para não serem... Foram condenados à morte e tiveram de fugir para não serem mortos. E por isso, para Francisco Xavier, quando está a morar com Inácio, ele está a ver um tipo que é um inimigo da minha família e razão da queda da minha família. E aquilo foi um trabalho. Enquanto que Fabro e Inácio realmente se entenderam rapidamente, esta coisa extraordinária de Inácio estar constantemente a dizer a Francisco Xavier de que vale ao homem ganhar ao mundo. Né? Porque Francisco Xavier estudava muito e era isto tudo porque queria recuperar o prestígio da família. E Inácio ia martelando com esta frase: de que vale ao homem ganhar ao mundo se perder a sua alma. E depois vai dizer, né, que Francisco Xavier é a pedra. É mais dura de... Sim, a pedra mais dura que eu tive, ou a matéria mais dura que eu tive de trabalhar. Sim, Inácio chega a Paris e já tem o livrinho dos exercícios, ou a síntese dos exercícios espirituais composta, não é? Já deu os 30 dias de exercícios a algumas pessoas antes de chegar a Paris, e em Paris Pedro Fabro pede-lhe que lhe dê os exercícios, não é? E dá os exercícios espirituais a Pedro Fabro. E Fabro fica completamente rendido àquela forma de rezar, como, nas palavras de Inácio, como um amigo fala a um amigo, ou como serve ao seu senhor, não é? Portanto, esta relação direta com o Senhor, com Jesus. E é deste espanto de Fabro, ou, por outra, é este espanto de Fabro que começa a amolecer esta pedra que é Xavier, não é? Depois há outros que se vão juntando aqui, incluindo um português, Simão Rodrigues, que se vão juntando porque é o exemplo de vida destes tipos que começa a inspirar outros. É a amizade, vê-te como eles se chamam, não é? É a amizade destes que vai trazendo outros aqui. Não é? Sim, eu acho que é muito interessante também que num momento da Igreja em que nem tudo era santo, digamos assim, a ver estes homens, eu acho que era fascinante ver gente profundamente entregue a Cristo, profundamente entregue, e que a única coisa que queriam era dar a vida por Cristo. Portanto, e isto atrai gente à volta deles. E lá está, como tu dizes, universitários a pensar. São Pedro Fabro e São Francisco Xavier eram novinhos, já tinham 20 e poucos. Não tinham ainda? Sim, 20 por aí. 1506. Sim, estavam nos 20. Nos 20. E depois está ali aquele grupo de malta, não é? Que se junta, chegam a ser 10, não é? Estão ali, muito bem. Então agora acabamos o nosso curso e o que é que fazemos, não é? E decidem ir, nada mais prático, ir a Jerusalém, ver onde é que Jesus viveu. Mas como a terra estava em convulsão, não é? Havia uma guerra grande na Terra Santa contra os turcos, decidem que, muito bem, então se daqui a um ano não chegarmos à Terra Santa, vamos até Roma e vamos perguntar ao Papa o que é que precisa de nós. Não é? Sim, eles precisavam de autorização. O Papa tinha que passar uma espécie de bula ou assim uma coisa para a manta ir, e conseguiu da primeira vez. Depois de Manresa conseguiu ir e depois teve que ir embora exatamente por causa das mesmas convulsões que havia na Terra Santa, que não acabaram, entretanto. É impressionante. E na segunda vez então queriam pedir e não puderam ir, foram impedidos de ir. Então tinham este objetivo, esta ideia de, se nós não conseguirmos ir até Jerusalém, então vamos nos oferecer ao Santo Padre, vigário de Cristo na Terra, para aquilo que ele quiser. Para aquilo que ele quiser. E
Eles passaram por Veneza, também os sítios, eles dividiam-se, eles muitas vezes viviam em hospitais, ou seja, ficavam alojados em hospitais a cuidar dos doentes enquanto estavam. Entretanto, o Pedro Faber era o único padre em Paris e fizeram os primeiros votos ainda em Paris antes de abandonarem Paris depois dos estudos para irem para Veneza, outros foram para Pádua, enfim, andaram por ali e combinaram juntar-se então em Roma, passados. Aquilo é que para nós isto seriam 2 semanitas, encontramos em Roma. Na altura não, era tipo um ano e meio ou um ano. Acho que desde que eles se separam em Paris até se voltarem a encontrar com o Inácio em Florença, tipo 1 ano e meio. 1 ano e meio, anos. Porque o Inácio ainda foi a Loyola, despedir-se da família e depois... E tratar de uns recados para outros, sim. Nelson, tu viveste em Paris 2 anos, numa altura um bocadinho conturbada, foi Covid, foi outro tipo de convulsões, mas... Lembras-te da primeira vez que foste ali à Capela dos Votos e a Montmartre e como é que 500 anos depois um jesuíta entra ali naquele sítio onde ainda não há Companhia de Jesus, ainda não há uma ordem organizada, há só um desejo de um grupo de amigos universitários que querem fazer o bem. Lembras-te da primeira vez que entraste ali? Lembras-te desta comoção? E se quiseres até... E como é que foi 500 anos depois a comoção dos teus primeiros votos, se quiseres? Aqui a coisa extraordinária é, de facto, eu primeiro fui a Montmartre, que não existia, quer dizer, o Montmartre existia, mas não a Basílica do Coração de Jesus está lá. E lembro de entrar na Basílica bastante despretensiosamente, a saber que depois íamos visitar lugares dos primeiros companheiros, e de repente vejo naquela igreja um ícone enorme de Santo Inácio, por causa de toda a questão do Coração de Jesus, e dizer, caramba, a nossa história... ganha corpo aqui. E depois a visitar a capelinha ao lado, que é a paróquia de São Pedro, bastante humilde, bastante discreta, românica, e há lá uma placa a dizer, aqui os primeiros companheiros davam catequese. E eu lembro de me ter ajoelhado no sítio e dizer, caramba, era só um grupo de malta a falar de Jesus, era só isto. E que realmente eram de tal maneira amigos que esta amizade, e não era porque estavam bem, porque nós sabemos, Simão Rodrigues era um tipo chato, o Xavier já falámos um bocadinho dele, o Bobadilha deu problemas à companhia até partir para o pai. Portanto não eram, a questão dos amigalhaços, é amigos no Senhor, esta expressão que nos identifica, nós sermos amigos no Senhor é fundamental, é nós realmente encontrarmos com um Deus que conta connosco, né? Que nos pergunta a cada dia, posso contar contigo? E nós queremos dizer que sim. E com quem? Com estes. Eu não vou estar a escolher os outros todos. Eu não vou estar a escolher a Dream Team. A Dream Team é esta malta que está à minha volta e que tem a mesma paixão que eu. E isto é o que faz da companhia a companhia. Não é nós estarmos só a querer escolher. Tem ou não tem a mesma paixão que nós por Cristo? Tem ou não tem a mesma liberdade interior para fazer o que for necessário? Procura ou não procura a maior glória? Não é o máximo de coisa, é a maior glória. E vamos nós, e realmente este é o contato que podemos ter em Paris. A crudeza, a simplicidade e a radicalidade de intenção destes primeiros, que é simplesmente entregar-se. E depois eu tive a possibilidade também de presidir à missa na capela, que já não existe, mas onde nós fizemos os primeiros votos. E estávamos só os jesuítas e algumas escravas do Coração de Jesus também estavam em França na altura, que também partilham da espiritualidade inaciana. Eu lembro que foi essencialmente um momento muito belo ainda por cima agora é uma cripta. Então, é estar na raiz de tudo, que é só este desejo de se entregar. Depois vem toda a questão do barroco e vem toda a lenda dos jesuítas, a áurea, a negra, mas principalmente malta que ama e que confia naqueles que Cristo colocou ao seu lado. E estes são os meus amigos, e é com estes nós vamos. Mesmo que eu esteja do outro lado do mundo. Última cena, Francisco Xavier, no final das suas cartas. As obras completas de Francisco Xavier são uma série de cartas, tem cartas incríveis. E há uma coisa que quer Inácio, que Francisco repetem constantemente, que é: Senhor, onde queres que eu vá? Seguinte, eu sei que não me vou perder. E esta intuição base é extraordinária e vem dos inícios. E depois esta coisa do Francisco Xavier, com muitas saudades de Inácio, que lhe pede para regressar para Roma, e numa carta aos jesuítas, do mesmo dia em que ele pede a Inácio para regressar a Roma para voltar a ver, apesar de não o dizer assim, mas nós percebemos, era o que por afeto não desejo pedir, por obediência estou disposto a fazer, é algo deste estilo. Ele vai dizer:
todos aqueles que rezam, todos aqueles nós, os jesuítas, todos aqueles que rezam, encontram-se no coração de Jesus. Todos nós encontramos todos os dias uns com os outros no coração de Jesus, e não há distância que permita afetar isto. E se acharem que isso não acontece, não é porque não esteja a acontecer, é pela vossa humildade. Mas é isto que nos acontece quando nós rezamos uns pelos outros. Diz Francisco Xavier, pediu para voltar para Roma, tinha saudades de Inácio. Inácio, antes de ele ir para o Oriente, pediu um dia para se despedir bem de Francisco Xavier. Inácio escreve uma carta no final da final da sua vida. Escreve uma carta a Xavier a dizer, volta. Quando a carta chega ao Oriente, Xavier já tinha morrido há uns anos. Há uns 8 meses ou um ano, por aí. Duarte, vou pegar aqui nesta... Nós estamos aqui os três meio comovidos hoje, espero que... Porque realmente é as origens, não é? Mas ia pegar aqui nesta amizade que o Nelson falava. No nosso último episódio falámos dos votos, da vida religiosa, da vida comunitária. Tocámos na amizade. Que amizade é que é esta? Não sei se isto se pode descrever em palavras, mas se não for, podes cantar isto que eu te vou perguntar. Hoje sou eu. No último episódio foi o Nelson a pregar uma rasteira ao Duarte. Hoje sou eu. Como é que esta nossa amizade se explica? Ou seja, que dar aqui um salto de 500 anos. Nós não escolhemos viver uns com os outros, nós não nos conhecemos uns aos outros, nós vimos de culturas diferentes, famílias diferentes, vivemos em comunidades internacionais. Tu viveste 5 anos numa comunidade com gente do mundo inteiro, com jesuítas do mundo inteiro. Que segredo é? O que é que há de comum entre nós todos? Que amizade é que é esta? Como é que isto se relaciona com os nossos votos? Como é que tu vives isto? Sim, é uma pergunta, não se explica muito bem, acho eu. As amizades é difícil de explicar. Lá está, as amizades é aquilo que nós escolhemos os nossos amigos. Mas é interessante, nós não escolhemos os nossos companheiros, não é? Calhou, nem sequer escolhemos com quem vivemos, não é? Nós os três não escolhemos viver aqui, fomos enviados e que sorte que temos nós. Mas eu não sei bem, parece-me que há aqui que é preciso sempre uma abertura grande de coração, uma grande capacidade de ouvir e de escutar e de compreender, às vezes de compaixão. Lá está, nós temos ideias muito diferentes, temos sensibilidades muitas vezes muito diferentes, e isso não é impedimento à amizade, esta amizade no Senhor que o Nelson falava e que vem do tempo de Santo Inácio e de São Francisco Xavier e de São Pedro Fábio, que se diziam amigos no Senhor. Parece-me que há aqui uma grande abertura. E acho que tem que haver alguma humildade, não é? Enfim, sem querer estar aqui a pôr louros nas cabeças uns dos outros, etc. Mas tem que haver alguma humildade para uma amizade assim. Tem que haver. Acho que é preciso cada vez mais não estarmos no centro da coisa, sairmos do centro. Ou seja, o importante é um corpo apostólica, é a companhia, aquilo que nos é pedido. Isto, claro, não só por isso, mas porque existe Jesus que ama profundamente, e por isso nós podemos pertencer a este corpo e ser companheiros dele, e isto ser mais importante que a minha própria vida, e digo convictamente, e por causa disto, então eu posso ser amigo até de pessoas cuja afinidade não é a maior de todas. Porque pode não ser, não tem a ver com a afinidade, tem a ver com o amor que se tem, e com a vontade que se tem de viver na companhia de Jesus, e que a companhia de Jesus seja o lugar em que não ponhamos obstáculos àquilo que Deus quer fazer através dela. E eu acho que tem a ver com isto. Tem a ver com uma grande liberdade e com um grande amor, tem a ver com o descentrarmos-nos, o estarmos centrados naquilo que é importante, que é em Cristo e na missão que nos é confiada, muito mais do que na afinidade ou nas diferenças que existem. Pronto, eu até acho que as diferenças até podem ser um lugar de comunhão. Não é? Se nós fôssemos todos iguais, isto seria muito pobre. Não, mas isto é mesmo sério, não é? Do igual nascem fotocópias. Das diferenças pode nascer verdadeiramente comunhão.
Pronto, e há diferenças, e de facto nós falamos, até no episódio passado falamos de vida comunitária, estamos agora a falar da amizade, etc. E acho que é bom dizer que nem tudo é simples ou fácil sequer, nem tudo é fácil. O facto de sermos amigos do Senhor, isto exige trabalho. Era muito mais fácil isolarmos e fazermos o que queríamos, sem nos consultarmos, e alguns de nós até fariam um trabalho incrível, assim. Mas isto aqui é uma opção clara de não querermos fazer deste modo, de querermos, de nos esforçarmos para trabalharmos em conjunto, porque também sabemos que esse trabalho em conjunto, apesar de muitas vezes ser mais difícil, de ser mais longo, de precisar de um processo maior, o que sai da amizade, e da partilha é claramente superior àquilo que sai da cabeça de um ou daquilo que quer fazer, claramente. E disso não há eu não tenho grandes dúvidas em relação a isso. Por isso acho que é isto. Teria a ver com isto. Não sei se... Como vê, falar dos meus companheiros foi só uma desculpa para falar de uma coisa muito mais séria e profunda, que tem a ver com esta amizade. Há muito mais para saber sobre Inácio de Loyola e Pedro Fabro. Pedro Fabro ainda foi ao Concílio de Trento, esteve na Alemanha, e Inácio quis ir para todo lado, ficou em Roma, foi geral da companhia. Enfim, há muitos livros bons sobre isso. E São Xavier fez aquilo que Santo Inácio queria fazer. Há um memorial de Pedro Fabro, a biografia de Santo Inácio. Enfim, procurem e perguntem. Sugiro Para Alcançar Amor, biografia de Santo Inácio, Para Alcançar Amor, do Pedro Miguel Lamé, que é uma ótima introdução a Inácio e aos primeiros companheiros. Uma maravilha. Digo isto porque vou dar aqui um salto para uma novidade para quem nos ouve, que é este é o último episódio desta temporada. E agora? É verdade. Por isso queria muito agradecer a quem nos foi ouvindo, mas queria muito agradecer a nós os três, não é? Esta possibilidade de nos provocarmos, de sermos amigos, de ao longo deste ano, destes 6 meses, sobretudo, estarmos aqui os três a viver em Sernás, na dispersão e na união, não é? Fomos falando aqui nos episódios, não é? O Duarte e o Nelson andam mais pelo país todo, nas suas missões. Eu estou mais em Sernás à espera que eles cheguem, também na minha missão. Assim, antes de terminarmos, como é que nós, 500 anos depois de ouvirmos estes meus companheiros, claro que vivemos em muitas comunidades diferentes, com missões diferentes, temos os três feitios muito diferentes. Como é que vocês descrevem esta amizade que foi isso, crescendo? Enfim, nós já éramos amigos os três, já tínhamos vivido os três juntos 2 a 2. O Nelson e o Duarte nunca tinham vivido juntos, mas o Duarte e eu e o Nelson e eu já tínhamos vivido juntos. O Samuel faz ponte. Eu faço aqui a ponte. Pronto, claro que ao recordarmos, falamos nós os três, naturalmente falamos do nosso irmão Miguel Pedro, falamos da família Sousa Guedes, com quem também vivemos aqui no último ano, tanta gente foi passando aqui por casa, mas pronto, nós como companheiros jesuítas que vemos aqui os três nesta dispersão e união, não é? Como é que é isto desta amizade que gera frutos, não é? Quando vocês estão fora, depois eu posso falar de mim, mas quando vocês estão fora nas vossas missões e pensam na nossa segunda-feira, que é o dia em que rezamos, partilhamos, pomos a vida em comum, como é que é esta amizade, como é que é esta vida comunitária, como é que estes meus companheiros vos inspiram? Eu acho que se prende principalmente com esta questão do um mistério de luz. Ou seja, como é que há uma casa que nos habita sempre, mesmo que tu andes fora. E o que forja esta amizade no Senhor hoje em dia é, acima de tudo, uma grande paixão pelo reino. Há paixão por Jesus, obviamente. Há paixão pela companhia e pela missão da companhia, pelo carisma, a identificação. Mas aquilo que nos une é sentirmos que na diversidade de emoções, de opiniões, de sensibilidades, há uma paixão enorme pelo reino. E esta paixão pelo reino forja a amizade, que faz com que cada um de nós se sinta, acima de tudo, enviado. E não alguém que está a agir por conta própria. Mas eu sou um enviado, e como qualquer um que é enviado, tem muita paixão, deseja muito ir ao encontro da realidade e assim ser sinal do reino, mas tem sempre vontade de voltar para casa, voltar até à forja. Lar e lagar, dizia eu às vezes. Sim, e
Enfim, lembro-me de coisas muito práticas. A questão da partilha da vida e da oração é uma coisa que acho que molda muito e nos moldou a nós, acho eu. E o desejo de partilhar o trabalho, de saber o que é que temos que fazer, para onde é que queremos apontar. Este podcast é fruto basicamente disso, de conversa e de o que é preciso, esta paixão pelo reino, o que é preciso. Precisamos de, e achamos que é por aqui. E pronto, e fomos. Mas foi uma coisa decidida em comum. Mas sobretudo a partilha da oração e da vida e a confiança plena que eu sei que posso ter nos dois. Plena. Posso contar o que for preciso e sei que vou ser ouvido e sei que vou ser tido em conta. Sei que também sou acolhido nas minhas fraquezas. Portanto, isso é muito importante, faz parte da confiança, não é? Não tenho que andar aqui a mostrar-me super-herói. Portanto, acho que isso tem sido assim tempos. E a segunda-feira, de facto, foi moldando isso. Esta coisa inegociável de às segundas-feiras nos sentarmos para rezar, partilhar, celebrar a Eucaristia e depois termos almoço. Foi assim uma coisa importante, que foi marcando, muito importante. Foi estruturante, não só da nossa comunidade, mas depois da nossa missão, da nossa vida. Boa, olhem, obrigado. Foi um gosto de gravar estes episódios convosco. Chegamos ao fim desta temporada. Naturalmente, gostava de agradecer ao Ruben Marques, que é o fantasma destes episódios, que faz com que a sonoplastia, a edição e a publicação possam acontecer. Agradecer a todos os que nos têm ouvido. Nós, como bons jesuítas, não vamos só de férias, também vamos trabalhar muito agora durante o mês de agosto. Há campos de férias, há conferências, há exercícios espirituais. Dia 31 de julho é a Solenidade de Santo Inácio. Dia 2 de agosto é a celebração da festa de São Pedro Fabro. Portanto, procurem nas vossas cidades onde é que os jesuítas vão celebrar o dia 31 de julho e pronto, e celebrem também. Rezem por nós, rezem pela companhia. Nós temos também na nossa oração. Se este episódio vos ajudou, se vos provocou, se vos animou, se comoveram, não sei, partilhem-no, enviem-no a alguém e esperem que passe o verão para ter mais novidades nossas. Até lá, olha, provoquem-se uns aos outros e provoquem-nos a nós também. Escrevam o que quiserem aqui nos comentários e até breve. Obrigado.